Meu nome é Carlos Henrique e sou de Curitiba, Paraná. Eu sei que talvez muita gente desconfie quando fala de coisas como essas, mas eu estou aqui para compartilhar um relato que nunca sairá da minha mente, porque foi algo tão inexplicável que até hoje não encontro explicações lógicas para tudo o que vivi. Pode ser difícil acreditar, mas tudo o que vou contar é a mais pura verdade. Eu e minha família morávamos em uma casa simples na cidade, mas aos finais de semana sempre visitávamos um sítio no interior, no município de Ponta Grossa, a cerca de 80 quilômetros daqui. Esse sítio foi passado de geração para geração e no passado havia sido residência de alguns tios e avós, mas estava quase sempre vazio, a não ser por algumas visitas ocasionais. A história que vou contar aconteceu em um final de semana, no qual decidimos passar o sábado e o domingo nesse sítio. Fomos eu, minha esposa, meus 2 filhos pequenos e minha mãe, que gostava de passar algum tempo lá para fugir do agito da cidade. Quando chegamos no sítio, a casa estava com aquele cheiro de mato velho, característico das casas, que ficam desabitadas por um tempo. Apesar de estarmos acostumados a ficar ali, sempre havia algo que nos causava um desconforto. Nunca foi um lugar realmente acolhedor, mas parecia ser seguro o suficiente. Tínhamos o costume de caminhar pela propriedade, explorar o terreno ao redor e fazer uma fogueira à noite. Mas naquela noite foi diferente. Algo estava errado. Era por volta de 23 horas, quando começamos a sentir aquele clima estranho, aquele arrepio que cresce nas costas e faz a pele ficar gelada. Eu e minha esposa estávamos sentados na varanda, enquanto os filhos dormiam dentro de casa, e minha mãe estava na sala assistindo TV. O vento estava forte e a noite estava especialmente escura. Não se via nenhuma estrela no céu, apenas nuvens escuras. Foi quando eu percebi que a casa estava anormalmente silenciosa. Para quem conhece o campo, sabe que à noite é comum ouvir o som dos grilos, dos animais à distância, mas naquela noite estava tudo em completo silêncio, como se o tempo tivesse parado. Eu comentei com minha esposa que estava estranho, e ela, embora visivelmente desconfortável, não disse nada. A verdade é que nunca fomos supersticiosos, mas naquela noite havia algo que parecia nos observar. Não conseguia identificar de onde vinha, mas sentia como se algo ou alguém estivesse ali, na penumbra, nos vigiando. Olhei para as árvores no fundo do terreno, onde começava uma pequena mata, e vi um ponto branco se movendo. No início, pensei que fosse alguma luz de carro, mas a estrada mais próxima estava distante, e eu sabia que ninguém mais estava por ali. O ponto branco desapareceu atrás de uma árvore e eu fiquei fixando o local, tentando entender o que era aquilo. Foi quando uma sensação de peso tomou conta do meu peito. Era como se o ar estivesse mais denso, mais difícil de respirar. Minha esposa me perguntou se eu estava bem e, mesmo sem saber o que estava acontecendo, pedi para ela entrar dentro de casa. Ela hesitou, mas concordou. Fomos para dentro da casa, onde minha mãe estava assistindo TV, e trancamos as portas. Tudo parecia normal, mas algo ainda estava errado. Por volta das 3 horas da manhã, acordamos com um barulho estranho vindo do lado de fora, perto da área da cozinha. Era como se alguém estivesse batendo em uma parede. Não um som qualquer, mas um batido forte, como se alguém estivesse socando a parede ou a porta. Isso me deixou completamente paralisado de medo. Olhei para minha esposa, que também estava acordada, e meus filhos estavam agora chorando na cama, assustados com o barulho. Minha mãe, que também acordou com o som, sugeriu que fosse algum animal, mas eu sabia que não era. A sensação era de que algo estava ali batendo, como se quisesse se comunicar de alguma forma. Eu então decidi sair e ver o que estava acontecendo. Minha esposa tentou me convencer a não ir, mas eu precisava saber o que estava gerando aquele som. Sai para a varanda. E enquanto caminhava em direção à cozinha, olhei em direção à mata.
A mesma sensação de estar sendo vigiado tomou conta de mim. O ar estava pesado e a sensação de desconforto só aumentava. Cheguei até a porta da cozinha, que estava trancada, mas a sensação de que alguém estava ali continuava. Olhei pela janela e, mesmo na escuridão, algo chamou minha atenção. Uma figura muito alta, com uma silhueta estranha, estava em pé na beira da mata. Ela parecia completamente imóvel, mas eu sabia que estava sendo observando. Era como se estivesse esperando por algo. Meu coração acelerou e eu corri de volta para a casa, trancando tudo atrás de mim. No dia seguinte, tentei racionalizar tudo o que aconteceu. A ideia de que poderia ter sido alguma ilusão me confortava, mas quando olhei novamente para o ponto onde vi a figura, encontrei marcas no chão. Não eram marcas de animais, mas como se algo tivesse caminhado ali, algo muito grande. Ficamos o resto do dia no sítio, mas a sensação de insegurança não me deixou. Voltamos para Curitiba logo após o almoço, e desde então não voltei mais ao sítio. Nunca mais. E o mais estranho de tudo é que quando perguntei para minha mãe, ela me contou que, há muitos anos, ela também já havia visto algo na mata. Uma figura, algo que ela não conseguia descrever direito, mas que a deixava apavorada. Minha avó, que viveu por muito tempo no sítio, sempre dizia que o local tinha algo estranho, uma energia ruim. Agora, eu sei o que ela queria dizer. Eu não tenho explicação para o que aconteceu naquela noite. Não sei o que era aquela figura, nem o que causava os barulhos estranhos. Mas uma coisa eu aprendi. Certos lugares, certos espaços têm histórias e energias que não conseguimos entender ou controlar. Isso me faz pensar no que mais está por aí, esperando para ser descoberto. Meu nome é Mariana Souza. Sou de Sorocaba, no interior de São Paulo. E esse relato aconteceu comigo e minha família há alguns anos. Mas até hoje, não consigo esquecer os detalhes daquela noite. Eu sempre fui uma pessoa muito racional. Sempre procurei explicações lógicas para tudo. Mas após essa experiência, minha visão sobre o que é real e o que não é mudou completamente. Tudo começou quando decidimos, eu e minha família, fazer uma viagem para um sítio que ficava a cerca de 40 quilômetros de Sorocaba, em uma área rural mais isolada. Meu marido, que sempre gostou de ficar mais afastado da cidade, encontrou o local através de um amigo. O sítio era antigo, tinha uma casa grande, com aquele estilo colonial, com um jardim enorme e árvores frondosas ao redor, e ficava no meio de uma grande fazenda. A ideia era passar um fim de semana tranquilo, longe do estresse da cidade, em contato com a natureza. Mas nada poderia nos preparar para o que nos aguardava lá. Chegamos ao sítio no final da tarde de um sábado. O lugar tinha uma energia diferente, algo que não consegui identificar logo de cara, mas que me fez sentir desconfortável. Como eu disse, nunca fui de acreditar nessas histórias de assombração, mas no fundo, algo parecia estar errado. O local era bem isolado e, por mais bonito que fosse, havia algo estranho nas paredes da casa, no modo como a luz parecia entrar pelas janelas. Mas deixei isso de lado, achando que era apenas minha mente, imaginando coisas. O primeiro dia foi tranquilo. Passamos a noite ao redor da fogueira, comemos, conversamos e, antes de dormir, decidimos dar uma volta pelo jardim. O clima estava calmo, mas o silêncio era pesado. Não se ouvia nada, apenas o som das folhas balançando com o vento, o que era estranho, já que sempre imaginei que no campo a vida fosse mais barulhenta, com insetos, animais e outros sons naturais. Mas estava tudo muito quieto, o tipo de silêncio que incomoda, sabe? Mesmo assim, fomos dormir como de costume. Porém, na segunda noite, algo mudou. Eu estava na cama com o meu marido, já quase dormindo, quando ouvi um barulho. No início, pensei que fosse algum animal ou algo caindo, mas logo percebi que o som estava vindo de dentro da casa. Era uma espécie de arranhar,
como se algo estivesse passando por um dos corredores. O som vinha do fundo, mais perto da cozinha. Eu tentei ignorar, mas o barulho começou a aumentar, mais intenso, como se algo estivesse se arrastando no chão. Eu acordei o meu marido e perguntei se ele também estava ouvindo, e ele confirmou. Ficamos ambos em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Decidimos, então, sair da cama e verificar, embora com um medo crescente. Caminhamos até o corredor, mas o que encontramos me deixou completamente paralisada. As lâmpadas da casa piscavam, acendendo e apagando sem explicação. O som parecia vir de um dos quartos da casa, mas quando chegamos lá, não havia nada. A casa estava vazia. O que nos fez ainda mais nervosos foi o fato de que as portas estavam trancadas e ninguém estava lá. Fomos até a cozinha e foi lá que as coisas ficaram ainda mais estranhas. O quadro de uma parede estava virado de cabeça para baixo, como se tivesse sido puxado ou atirado contra o chão. Não conseguíamos entender como aquilo aconteceu, porque a casa estava aparentemente fechada. Naquele momento, o medo tomou conta de nós e decidimos voltar para o quarto. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais inexplicável. Eu estava deitada na cama, com o meu marido já tentando voltar a dormir, quando senti uma presença. Não sei como explicar, mas era como se algo estivesse ao meu lado, em cima da cama. Eu podia sentir a pressão, como se alguém estivesse sentado ao meu lado, mas, quando olhei, não havia ninguém lá. Eu não consegui me mexer, como se estivesse paralisada. O pânico tomou conta de mim. O medo foi tão grande que naquele momento comecei a rezar em voz baixa. E então, algo que nunca vou esquecer aconteceu. Eu ouvi uma voz baixa e arrastada, sussurrando meu nome. Foi um sussurro suave, mas bem claro, como se alguém estivesse de fato no meu ouvido. Quando olhei para o meu marido, ele estava igualmente assustado e, em completo silêncio, ele me disse: "Você ouviu isso também, não foi?" Decidimos, por fim, sair do quarto e procurar uma explicação para tudo aquilo. A casa estava em total silêncio agora, como se nada tivesse acontecido. A sensação era de que estávamos sendo observados e qualquer movimento que fizéssemos parecia ser monitorado. Fomos até a varanda e começamos a conversar sobre o que havia acontecido. Foi então que, à distância, vimos uma sombra se movendo perto das árvores no fim do jardim, como se alguém estivesse caminhando na nossa direção, mas ninguém estava lá. A sombra se movia de forma errática, como se tivesse vida própria. O que nos aterrorizou ainda mais foi que a sombra parecia desaparecer no momento em que nos aproximávamos. Depois disso, tentamos de todas as maneiras entender o que estava acontecendo, mas não havia explicação racional para aquilo. Durante o restante da nossa estadia, não conseguimos mais dormir direito. Ficávamos acordados, observando as sombras e os sons ao nosso redor. Em certo momento, começamos a sentir que a casa estava se mexendo. Era como se a estrutura estivesse se movendo sob nossos pés, com um som contínuo de rangidos vindo do chão e das paredes. Nunca mais conseguimos descansar naquela casa, e no dia seguinte decidimos voltar para Sorocaba. Após nossa partida, ficamos sabendo de algo ainda mais perturbador. A antiga dona da casa, uma senhora idosa que havia morado lá por muitos anos, faleceu alguns meses antes de nossa visita. Diziam que ela era uma mulher muito religiosa, mas que havia se isolado de todos à medida que envelhecia. Algumas pessoas da região comentaram que ela sempre se sentia vigiada dentro de casa e que certa noite ela havia visto uma figura esquelética em sua porta, que lhe disse que nunca a deixaria em paz. E até hoje as pessoas falam que o lugar tem uma energia pesada, uma sensação de opressão. E, sinceramente, eu nunca mais consegui esquecer o que vivi lá. Acho que o mais aterrador de tudo foi não ter explicação alguma. O que acontecia naquela casa era algo além de nossa compreensão. E sei que o que vimos e ouvimos naquele lugar
Não foi obra da nossa imaginação. Agora, depois de tudo isso, eu realmente não sei mais o que pensar. Será que existiam forças além do nosso alcance naquele sítio? Será que certos lugares têm uma energia ou uma história que não conseguimos perceber até que seja tarde demais? Eu não sei. Mas uma coisa é certa, nunca mais volto lá. E se você estiver pensando em passar algum tempo em um lugar isolado e com uma história obscura, pense duas vezes. Meu nome é João Pedro Martins e sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. O pior de tudo foi que a história que vou contar aconteceu em um lugar que eu já conhecia bem. Um lugar que, até aquele momento, eu considerava seguro. Era no interior de Minas, mais precisamente em um sítio na zona rural de uma cidade chamada Oliveira, que fica a cerca de 150 quilômetros de Belo Horizonte. O sítio pertencia a um tio-avô meu, que havia falecido há alguns anos, mas a casa ainda estava de pé, sendo ocasionalmente visitada por nós. Meu irmão, que sempre gostou de ficar em lugares mais isolados, teve a ideia de passar um fim de semana lá, longe da agitação da cidade. No começo eu estava um pouco receoso, porque, na verdade, o sítio não era o lugar mais acolhedor do mundo. A casa tinha um aspecto muito antigo, com móveis rústicos e uma atmosfera um pouco carregada. Mas, como sou do tipo que não acredita nessas histórias, aceitei a ideia de boa vontade. Chegamos lá na tarde de sexta-feira. O dia estava quente, típico de uma tarde de verão em Minas, e a casa estava silenciosa, como sempre. O cheiro de madeira velha estava no ar, misturado com o aroma de mato e terra. O sítio ficava em um terreno afastado, com uma área enorme de terra e algumas árvores que pareciam ter sido plantadas há muito tempo. Tínhamos o costume de caminhar por aquelas trilhas que cruzavam o terreno até chegar a uma pequena capela no fundo, onde meu tio-avô costumava rezar. Era um lugar tranquilo, bonito, mas também um pouco isolado, sem vizinhos por perto. Estávamos ali para descansar, mas logo percebi que algo estranho estava no ar. Naquela primeira noite, tudo parecia normal. Jantamos, conversamos e fomos dormir. Mas por volta das 2 da manhã, eu acordei com uma sensação estranha. O quarto estava completamente escuro e eu não conseguia entender o motivo, mas parecia que algo estava perturbando a tranquilidade da casa. Decidi levantar para ir até o banheiro, mas ao sair do quarto, senti um calafrio tomar conta de mim. O corredor estava completamente vazio, mas algo me dizia que eu não estava sozinho. A sensação era de que alguém ou algo estava ali, em algum lugar, me observando. No momento em que passei pelo corredor e me aproximei da escada que dava para o andar de baixo, eu ouvi um barulho. Era um som abafado, como se algo estivesse sendo arrastado no chão. O som vinha da sala de estar, mas eu não via nada. Decidi descer as escadas para investigar, e foi quando eu vi algo que nunca vou esquecer. Uma sombra, escura e inconfundível, passou rapidamente pela sala e se dirigiu para a janela. Era como se fosse uma figura humana, mas não tinha definição. Eu não consegui ver rostos ou formas detalhadas, apenas uma sombra que parecia se mover de maneira sobrenatural. Eu fiquei paralisado por alguns segundos, até que o som de um estalo vindo de uma das portas me fez sair do transe. Corri de volta para o meu quarto e acordei meu irmão, que com muita relutância aceitou descer comigo para investigar. Quando chegamos à sala de estar, a porta que eu havia ouvido o estalo estava entreaberta, mas nada de anormal estava lá. Parecia que tudo estava no lugar, mas a sensação de que algo estava errado não passava. Decidimos trancar todas as portas e tentar dormir novamente. A ideia de dormir em um lugar onde não me sentia mais seguro começou a me incomodar profundamente. Na manhã seguinte, meu irmão insistiu que deveríamos sair e explorar os arredores do sítio para tentar afastar o clima de tensão que se instaurou.
Decidimos caminhar até a capela no fundo do terreno, algo que sempre fizemos nas nossas visitas anteriores. Quando chegamos perto da capela, algo de estranho aconteceu. Eu notei que o campo ao redor estava completamente quieto. Não se ouvia nenhum som de pássaros ou insetos, algo completamente fora do normal para aquela área. O vento estava parado e o ambiente parecia mais pesado. Foi nesse momento que encontramos algo ainda mais perturbador. Na porta da capela havia uma marca no chão. Era um círculo feito com pedras e dentro dele algo que parecia ter sido colocado recentemente. Pedaços de velas queimadas e alguns símbolos desenhados com terra. Aquilo era algo estranho demais e me deu um arrepio só de olhar. Meu irmão, que já havia lido algumas coisas sobre rituais e crenças locais, ficou pálido e sugeriu que devêssemos voltar para casa imediatamente. Mas, antes que pudéssemos sair dali, algo aconteceu que nos fez tomar uma decisão rápida. Uma brisa gelada atravessou o campo de maneira repentina, e quando olhamos para a capela, vimos por um segundo uma figura na janela, como se estivesse nos observando. Não conseguíamos distinguir se era alguém real ou uma sombra, mas o que vimos foi o suficiente para nos fazer sair correndo de lá. Voltamos para a casa, trancamos as portas e decidimos que não ficaríamos mais naquela noite. Mas o mais estranho de tudo é que durante o caminho de volta, a sensação de estarmos sendo seguidos não nos deixou em paz. Naquele momento, o medo se instalou de vez. Não conseguimos dormir mais naquela noite e logo pela manhã decidimos voltar para Belo Horizonte. Eu sei que muitos vão achar que foi apenas nossa imaginação ou alguma superstição, mas o que aconteceu ali não tem explicação lógica. A casa parecia viva e o campo ao redor tinha uma energia que não conseguíamos entender. Aquele círculo de pedras, os símbolos estranhos e a figura na janela da capela, tudo aquilo ficou gravado em nossa memória. Hoje, anos depois, não volto mais a esse sítio e nunca mais tentei entender o que aconteceu. Para mim, certos lugares têm uma energia que vai além do que conseguimos compreender. E eu aprendi da maneira mais difícil que, às vezes, o que sentimos e o que vemos não podem ser explicados. Algo naquele sítio não era do mundo dos vivos, e isso me deixou com um questionamento. E se de fato há algo mais lá fora, algo que não vemos, mas que sente nossa presença? Eu nunca mais saberia responder. E esses foram os relatos de hoje. Comente qual você mais gostou e se prepare, pois há muitos outros relatos mais bizarros e assustadores em meu acervo pessoal. Até o próximo vídeo.